O versículo 3 diz: mas a prostituição. Quantos creem que a prostituição é uma rachadura da cisterna? A prostituição, querido. A prostituição não está só apenas no ato, mas está no nosso olho muitas vezes, no nosso pensamento. Entende, querido? O mundo jaz no maligno, toda a estrutura do mundo. Você vai abrir hoje a tela ali do computador e já tem cenas ali que são terríveis. Você vai na primeira capa do jornal e tem a notícia lá do governo e tem a mulher seminua também ali, querido. Então a exploração. Então se alguém está com o coração, isso é como que abrir-se vazamento, rupturas na cisterna e a água vai escapando e depois não sabe por quê. Aí vamos esperar mais um ano para ter o Pentecostes? Não, querido. A cisterna tem que estar cheia da presença de Deus, amém? Posso ouvir um amém? Amém. E toda a impureza, quer dizer, tudo aquilo que é o que? Impuro, são como que rupturas, amém? Se é algo impuro dentro de nós, nós precisamos o que? Lutar contra, tirar, porque senão ela vai vazar a cisterna, querido, amém? Amém. A avareza, que avareza? O amor, o apego ao dinheiro, as coisas dessa terra, colocar o dinheiro, as coisas dessa terra maior do que Deus. Por isso que ele falou: vocês deixaram de buscar o que? O manancial de vida. Eu tenho contra vocês males. O povo se enriquece muitas vezes e deixa de buscar o manancial. É verdade ou não é? Então, se nós tivermos apego, amor ao dinheiro, a cisterna vai vazar, vai ter ruptura na cisterna, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Nem ainda que se nomeie entre vós como convém a santos. Que ele está falando? Não haja isso em vós. Essa cisterna não pode captar. Vocês são um depósito da minha presença, amém? Vocês aqui são um depósito da presença do Deus eterno. Ele está falando nem torpezas. Aí ele fala de palavras. Lembra que eu estava falando da ira ali, da gritaria? Amém? Nem parvoíces. São palavras como de um bêbado, sabia? Eu estava ouvindo no original, parvoíces é como que um bêbado está falando. Olha a situação. Por isso que ele compara no verso 18. Está falando coisas que não tem sentido, não é verdade? Agride os outros, fala palavrão, parvoíces, chocarrice. O que é chocarrice? Piadas. Aí o povo fala assim: ah, pastor, isso é uma piada santa. Existe piada santa? Fala para a pessoa que está falando: falei sobre rachadura na cisterna. É verdade ou não é, querido? Brincadeiras com coisas que não tem que brincar. Ah, fala assim depois: isso é só brincadeirinha. A brincadeirinha santa, pastor, não existe brincadeirinha santa. Como nós estávamos vindo falando, né? E aí uma pessoa estava ensinando lá na igreja, lá, né? Não, aqui o beijo é santo. Ai, para com isso, meu filho. Existe beijo santo? Beijo de namorado santo? Não tem isso. Amém? Nem chocarrices. Fala para a pessoa que está só, fala: não brinque com coisa séria. Ele fala aqui: não convém mais antes ações de graça. Se é para falar alguma coisa, não tem o que falar, não fale bobagem, não fale bobeira, vai adorar a Deus, vai encher o céu de ações de graça, de louvor, aleluia. O versículo 5 diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, olha aí ele entra novamente, ou impuro, ou avarento, e qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Querido, não é idólatra nas coisas do santinho, mas é idólatra do seu dinheiro, também é ídolo, sim ou não? Amém? Isso abre rachaduras da cisterna, amém? Vamos quer hoje o produto para vedar a cisterna. Você já viu a infinidade de produtos que tem de tentativa quando alguém, quantos já foram na sua casa e você teve que quebrar várias vezes no ambiente para fazer a reforma de vazamento? Olha aí. É um negócio complicado, muito complicado. Mas eu creio que o Espírito Santo é o grande vedador das nossas vidas, amém? O versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então enganar os outros, usar até a palavra, algum ministro, algum líder que vem em nome de Jesus, em nome de Deus, está falando enganosamente, é como que rupturas que abrem na cisterna, a água vaza, querido. Então olha quantas coisas tem provocado na igreja a questão que é do enchimento. Aí enchemos do Espírito, aí no outro dia está vazio, na segunda-feira já está todo vazio.
mais, não querendo mais praticar essas coisas do mundo, não falando do jeito que o mundo fala, amém? Não agindo como o mundo faz, amém? Isso significa o quê? Está cheio de Deus, está cheio da água viva, amém, queridos? Posso ouvir um amém seu? Amém? Amém? Quando você reconhece que isso é uma verdade, você sai, parece que no dia de culto cheio, mas chega na segunda, na terça, parece que começa. Quantos aqui reconhece? Há rupturas, há rachaduras, e nós precisamos reconhecer, identificá-las. Queridos, lá no nosso trabalho é assim. Aí tem um vazamento, alguma coisa, a gente fica ali quebrando a cabeça. É o ralo, é o piso, é a manta que ficou mal feita e tal. Mas quando descobre, olha, acabou o problema. Olha, nesse ralo, esses dias mesmo eu estava indo lá com uma pessoa num terraço lá, o cara da impermeabilização, e ele procurou, testou, não sei o que, aí ele viu que era entre o ralo e a laje, que não fez bem a proteção, e a água percolava ali e saia lá embaixo do vizinho. Aí ele falou, já descobri, pode deixar que eu vou matar o problema. Querido, o Espírito Santo faz isso, ele mostra o problema, ele diz o problema, ele mostra a rachadura, ele tem mostrado, toma uma atitude, vamos tomar uma atitude, para que a caixa d'água, a cisterna, e Deus olha e fala assim, 2 bens eu tenho em vocês, vocês me buscam com o manancial, e a caixa d'água em vocês, a cisterna não vaza, aleluia! O versículo 9 diz, porque o fruto do Espírito está em quê? Olha aí, bondade, justiça e verdade. Quantos aqui tem atitude de bondade, segunda? Quantos aqui tem atitude de justiça, de verdade? Aí chega amanhã, na terça-feira, acontece o que sabe o que é? É que eu tive que mentir isso. Aí teve que dar um drible para não falar a verdade. E aí, ó, abriu a rachadura. Foi injusto com alguém? Abriu a rachadura. Teve um problema lá, o inimigo usou para cirar e falar um monte de coisa. A rachadura veio na cisterna. É assim ou não é? O versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Quantos querem que é agradável ao nosso Senhor? O versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas nas trevas, mas antes o que? Condenais. Querido, nós não podemos gostar das obras das trevas, nós não podemos compactuar com as obras das trevas, nós não podemos aceitar as obras das trevas, nós precisamos rejeitar a obra das trevas, querido. Isso vai fechar a cisterna que é a igreja, e aí quem chega aqui há um grande reservatório, não sou eu, mas vai falar com você, vai falar com você, vai falar com você, tem vida. É isso que Deus quer, querido. Por isso que Ele falou, 2 males eu tenho contra vocês, porque isso prejudica o reino. Amém? Quantos estão aqui comigo? Quantos querem ser essa cisterna? O versículo 12 diz, porque o que eles fazem oculto, até dizer o que é torpe. Olha só, não adianta fazermos oculto, não adianta. Fala para a pessoa, não faça nada oculto. Fala, Deus está vendo tudo. É Deus que vai ver essa cisterna está vazando. Versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo o que manifesta. Deus joga a luz às nossas trevas, Deus mostra o nosso erro, Deus mostra aquele pecado escondido, Deus mostra aquele mau hábito, Deus mostra tudo, querido. Sabe para quê? Para que a gente conserte, para que a gente feche a rachadura. Quando conseguimos descobrir lá no nosso trabalho, querido, você chega na casa de alguém que deu vazamento, a cara da pessoa já está desse tamanho, aí a gente recebe muito mal, porque vazamento incomoda, e incomoda também a Deus. Amém? Versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te ressuscitará. Você acredita que alguém está dormindo na igreja, que está no sono, e que não se interage com nada, é uma rachadura nessa cisterna? É ou não é? Claro que é. Se você está do lado de alguém aí, dá um botãozinho devagar para não machucar a costela, fala, acorda, acorda. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nece, mas como que? Sábios. Vamos crer que como nece se andrede na terra, abre rachadura na cisterna.
é verdade ou não é? Como quem não tem entendimento, como alguém que não sabia o que é certo e errado, como alguém que não sabe discernir as coisas contaminadas. E aí a pessoa faz mesmo porque não sabe, mas nós não somos necios, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não é nécio. Aleluia! Versículo 16: remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí ele entra no versículo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do. Aí ele fala: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, e no vosso, olha aí, ó, e aonde? Aonde está a ira, a blasfêmia, a cólera, a gritaria, tudo, onde é que está? E aí o que ele está falando? Não adianta vocês aqui, uma música, e salmodiar, e cantar, porque o Daniel está cantando um salmo, um hino, não tem muitas músicas no salmo, não tem, e a gente canta o salmo, canta os hinos, e o coração? Se o coração tem alguma coisa, não adianta cantar, porque tem rachadura, e a unção entra e sai, a unção entra e sai, a água entra e sai. Fala para a pessoa que está ao seu lado: hoje é o dia de fechar essas rupturas, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, querem falar cânticos espirituais e também no coração, no nosso coração. Amém. Que o nosso coração seja um coração cheio de salmos, cheio de ações de graças a Deus. Você já percebeu alguém quando fala assim: calma, você está muito estressado? Falando assim, quando alguém está assim, o que acontece? Lá na casa que vocês também acontece, como é que quem se estressa mais? Você é mais. Fala: calma, minha filha. Quando você está estressada, é um comportamento que muda. Você está sob uma pressão que te levou ao estresse, e é a tendência a você estar mais nervosa. Você já viu alguém estressado, mas, meu bebezinho, meu amorzinho, faz assim comigo não. Alguém estressado faz assim: ai, que eu estava estressado, acelerado, está nervoso, não está com paciência para nada. É verdade ou não é? Amém. Então o estresse está onde? Está aqui fora. O estresse penetrou aqui dentro. E aí vai descarregar o estresse. Amém? Versículo 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Yahvé. Quando alguém se submete um ao outro, é bênção de Deus ou não é? Mas quando alguém não se submete ao outro, o que é? Rachadores na cisterna, não é verdade? Olha que lista de rachadores que pode acontecer na vida de um crente. E essa eu acho que é a lista de todos os dias. Isso aqui está em mim, vou passar um impermeabilizante. Isso aqui está ruim, vou consertar. Amém? Olha como é que isso é sério. E aqui eu termino, Gênesis capítulo 26. Olha que revelação tem aqui. Olha que coisa poderosa. Esse versículo 15, Gênesis 26, 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam, encheram de terra. Quantos creem que isso aqui, ele não está falando apenas de poços naturais, que ele está se referindo a nós que somos os poços. Filisteus são os inimigos, são os pecados, são esses maus hábitos, onde ele vai tentar o quê? Entulhar. Você veja como o poço, a cisterna, a água, sempre foi uma evidência muito forte o quê? Dos inimigos. Sempre foi um ponto onde o quê? De ataque. Amém? Olha que interessante. Versículo 16: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá, e tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que
ele está falando é um poço que tem o quê? Um manancial, que tem o quê? Olho de água. Então ele não está sujeito ao lençol. Tendo em vista que é um lugar que não tem água, você pode cavar, até mesmo porque os poços em Israel são poços cavados para reter a água da chuva e armazenar. Pensa nisso, a diferença. E esse poço aqui, ele não está falando que é um poço que tem no lençol, porque até mesmo que não tem água, mas é um poço que tem o quê? Água viva. Olha a diferença. E quem é água viva? Mas agora eu quero te trazer um pouquinho antes desses versículos o porquê aconteceu de fechar esses poços dos filisteus. Eu acredito de todo o meu coração que foi por conta disso aqui. Versículo 7, 6. E assim habitou Isaac em Gerar, e perguntou aos varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa O que tinha acontecido com Abraão e Sara? Não foi a mesma coisa? E ele está falando que taparam os poços do seu pai Abraão, como também o que? Os poços que Isaac abria, e eles o que? Fecharam. O que está aqui? O problema? Fala mentira, fala mentira. Fala para a pessoa que está ao seu lado: toda vez que nós cometemos alguma coisa de errado, os inimigos vão fechar os poços. Querido, escute isso. Deus me falou isso nessa noite, querido. Porque a fonte de água viva, ele falou que no nosso interior é jorrar o quê? Fonte de água viva. Ou tapar o poço, ou abrir roturas, a água não se manifesta. É o mesmo princípio, querido. Uma mentira faz com que os filisteus entulhem o poço, joguem terra no poço. Isso nunca vai mudar. Todas as minhas atitudes e suas que contrariem as coisas de Deus, vai ser como fechar o poço e abrir rotura no poço. Sabe por quê? Tanto Abraão como Isaac, eles mentiram. Mesmo uma mentira que não tinha muito problema, que falou que era por causa de morrer, por causa que se descobrisse que era mulher, ia matá-los. Às vezes também nós estamos com essa prática de mentiras que aparentemente não tem nada a ver. E o que o diabo quer é um princípio errado da minha vida e a sua. Sabe para quê? Tapar um poço que tem água viva. A igreja, cada um que tem o Espírito Santo, é esse poço de água viva. O poço pega o nível do lençol freático, querido. Não existe poço que vai de água viva, mas Deus mostrava como sinal: cada um que tem a minha presença tem água permanente, tem a nascente, tem o manancial, tem o olho de água. E o que o diabo quer, sabe o que? É tapar esses olhos de água, é tapar essas fontes, querido. Por coisas às vezes que ele falou: não, mas eu não temia. Olha o que ele está falando. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: isso que na verdade é tua mulher, como por disseste que é minha irmã. Ele falou: não é minha irmã, não é minha mulher. E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Muitas vezes nós somos encurralados literalmente numa situação, e é o escape que o diabo fala, é o que? Mente. Depois você pede perdão a Deus. É ou não é, querido? É no trabalho, é na família, é na rua. Mente. Ninguém, isso vai prejudicar ninguém. Deus sabe que é tua mulher, rapaz. Mas isso foi a causa. Os filisteus foram inimigos do povo de Israel. Os inimigos espirituais nossos, eles não morreram. Filisteu era apenas um nome para o momento, mas os demônios estão aí para ver. Tem rachadura, tem princípio quebrado, vou lá com a marreta, vou abrir um furinho. Um gota a gota faz com que um grande reservatório, uma grande imensidão de água se perca, a verdade não. Nós somos esses grandes reservatórios que o diabo quer ver vazio ou quer ver entulhado. Eu decreto que nessa manhã poços vão ser desenterrados aqui. A água viva vai fluir de novo, vai brotar de novo no nosso interior, querido. Porque Deus quer isso, querido. Ele é água viva. Você pode imaginar isso? Não existe isso. Alguém já cavou um poço e pegou água viva? Não existe. Cava-se o poço, chegou no nível, afunda mais um pouco para pegar o que? O nível do lençol. É isso que se chama poço. Mas esse poço tinha água viva. Apontava para nós, a minha vida e
e a vida de cada um que está aqui. Deus quer que nós sejamos esses povos, ou essas cisternas que estão repletas de poder, para que quando houver uma necessidade, seja suprida. Porque lembra, água é vital para a sobrevivência. Assim como as coisas de Deus são vitais para a nossa sobrevivência. É uma. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ver. Manancial, vamos cantar manancial. Daniel, onde você está? Fábio, Fernando, toda a equipe, Cristiano, está atrás do Cristiano. Ele falou para aquela mulher: se tu conheceres o nome de Deus, se tu souberes quem te fala, beberia desta água, da água viva. É a mesma expressão de Gênesis, que está em João capítulo 4. O mesmo termo, é o mesmo termo que estava naquele poço. Aquela mulher, quando bebeu, ela foi transformada. Disse-lhe Jesus: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Está escrito em João capítulo 4, verso 10. A água viva descoberta daquele poço é a mesma água que é o próprio Espírito Santo de Jesus. Tem o poder de penetrar na vida de uma pessoa e curar. Amém? Que a gente tem divulgado, vai ser de 26 a 28 de julho. Já algumas pessoas já estão mobilizando, vai ser do Ibirapuera mesmo, também, como no ano passado. O pastor César vai estar conosco também. Então vamos desempenhar, procure a família onde ela não está. Nós temos o site www.g12brasil.com. Amém? Ou conosco, né? Também pode. Toda quarta tem reunião de intercessão aqui às 16h30, como no sábado também às 16h30, amém? E o nosso discipulado pastoral no domingo às 8 horas, amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Se você estiver do lado de alguém, segura a mão dela, como ato que um vai fortalecer ao outro, um vai ajudar ao outro, amém? Que a fé os abençoe e nos guarde. Que a fé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que a fé sobre nós levante o seu rosto e nos dê o shalom, que venha sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Hoje temos um almoço na igreja, amém? Então,